105,9. Entrevista. Já tivemos aqui na Plenitude FM várias entrevistas. Dentre elas, tivemos a oportunidade de ter aqui escritores conversando com a gente, disponibilizando o mundo da literatura. Certo dia, alguém falou assim: dependendo de cada título do livro, ele é um aprimoramento de ideias que contextualiza opiniões e conceitos. O livro, dependendo do seu conteúdo, é uma forma de liberar ideias, comportamentos que possa caracterizar formas de como indivíduos possam mergulhar no subjetivo, escolhendo as melhores interações do autor com o leitor e trazer a elas, as pessoas, a realidade. E sobre isso, sobre um desses livros que vamos ter o prazer de conhecer hoje, estamos com uma convidada e ela vai conversar com a gente tudo sobre o seu livro a partir de agora. A autora é nascida em Belém do Pará, o nome dela é Camila do Carmo Falcão. Ela é roteirista, escritora de livros de fantasia cristã e estudante de design de animação. A autora estreia na literatura com o livro Blue Light, o primeiro de uma saga de 7 obras chamadas de Luzes Brilhantes, cujas continuações estão em um processo de escrita e que devem ser lançadas nos próximos anos. A escritora de 21 anos atualmente mora em São Paulo, capital. E para nós é uma satisfação enorme em tê-la com a gente aqui na Plenitude FM, aqui em Recife, e dizendo para ela que receba um forte abraço de toda a equipe da nossa emissora. E já estamos com ela ao telefone. Camila do Carmo Falcão, a senhora me ouve? Sim. Tá ouvindo? Tudo bem, Sim. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. E só uma perguntinha pra gente esfriar ou esquentar. Tá frio em São Paulo nesse momento? Tá frio, sim. As temperaturas, me parece que São Paulo parece que sofrem bastante. Já aqui... Sempre tá mudando. Aqui em Recife não é tanto, né? Quando chega a 25, 26 graus, as pessoas já reclamam com frio. Eu acho que São Paulo deve chegar nessa madrugada, ou chegou a -1, -2 por aí. Eu li agora há pouco sobre alguém que falou essas frases. E essas frases diz o seguinte, que certo alguém falou, abriu aspas, disse assim: dependendo de cada título... Você está ouvindo? Alô? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Diz assim: dependendo de cada livro, no caso o livro, né, é um aprimoramento de ideias que contextualiza opiniões e conceitos. O livro, dependendo do seu conteúdo, é uma forma de liberar ideias, comportamentos que possam caracterizar formas de como indivíduos possam mergulhar no subjetivo, escolhendo as melhores interações do autor como leitor e trazê-las à realidade. Concorda com isso? Concorda com essas palavras? Eu concordo, mas eu tenho a minha opinião sobre isso. Então dê a sua opinião. Principalmente quando falamos de literatura cristã. Entendo. Quando a gente fala de literatura cristã, a gente fala em um contexto da gente se aproximar mais de Deus. Entendo. E a gente está pertinho de Jesus. E aprender mais sobre a sua palavra e sobre os seus ensinamentos. Então, esse contexto que o livro pode trazer para as nossas vidas, ele se amplia muito mais quando a gente fala de Jesus. Então, não é apenas algo subjetivo que a gente traz para a nossa vida. É algo que vai transformar a nossa vida. Entendo. Como surgiu a ideia para esse enredo de Blue Light? Bom,
pro livro surgiu mais ou menos com um sonho meu de querer levar uma mensagem de esperança, principalmente para adolescentes e jovens. Pois eu creio que esse público sempre está buscando mais e mais da palavra de Deus. Então, foi a partir de um sonho de querer levar uma mensagem de amor, de alegria, cheia de luz de Jesus para muito mais pessoas. Entendo. E qual é a mensagem principal que você quer passar para os leitores com esse livro? A mensagem principal que eu quero passar é a seguinte: que mesmo com as dificuldades da vida, a gente sempre tem que ter coragem. Pois a gente tem alguém sempre do nosso lado que se chama Jesus Cristo. E Jesus, ele tá sempre aqui para ajudar a gente, mesmo nas piores situações. Entendo. Como foi o processo de criação desse livro? Qual a mensagem? O que aconteceu para que fosse criado esse personagem desse livro? O processo de criação aconteceu da seguinte forma. Eu tive muita pesquisa bíblica e a partir dos estudos bíblicos eu contextualizei a história, criei ela de uma forma como se eu remetesse às parábolas de Jesus, no sentido de que eu pudesse ensinar uma lição de uma forma diferente e bem legal, onde pudesse chamar a atenção do público-alvo. E a partir daí a gente criou os personagens. Os personagens foram baseados no público cristão, principalmente a protagonista, que é a Aurora. Então, o livro mostra que ela tem um grande senso de moralidade, justiça e bondade, assim como Jesus nos ensina. Então, essa foi o processo criativo. Foi um processo criativo com muita oração. Sempre que eu ia escrever qualquer coisa no livro, eu já orava e pedia orientação de Deus. Jesus, me ajuda aqui e seja feita a tua vontade, para que muitas pessoas encontrem a tua palavra através desse livro. Entendo. Como você conseguiu, como decidiu ambientar a história a uma metrópole futurística? Eu decidi porque é o seguinte, na história, ela se passa, eu queria trazê-la na nossa realidade, no nosso, mais ou menos no período em que vivemos, mas como ela é uma fantasia, eu quis trazer ela um pouquinho mais na frente, para dar liberdade criativa. Então, para poder ambientar toda essa ideia, essa criatividade, eu coloquei ela num ano um pouquinho mais à frente do nosso, em 2050. E para poder colocar alguns princípios e algumas coisas que fazem parte da história se tornar bem mais diferente, bem mais... Você me ouve? Ouço sim. Ah, sim. Qual o público-alvo da Blue Light? Acredito que deve ter um público específico e às vezes outros públicos podem até se simpatizar com a mensagem. Mas me conte sobre esse público. O público-alvo foi pensado para adolescentes e jovens. Mas ele se expande para todas as idades, porque é uma história, a gente chama de universal no contexto literário. É uma história que todo mundo pode ouvir e sentir ali a presença de Deus. Porque não se restringe apenas a uma idade. Tem o público-alvo, sim, mas todos que lerem vão ser edificados. Entendo. O livro, no caso, a estrutura
onde as pessoas vai ler e vai usufruir das mensagens, tem um tipo de trama. Como foi essa pesquisa para inserir elementos religiosos nessa trama no livro? Bom, a pesquisa foi feita muito baseada nas parábolas de Jesus, onde ele sempre contava uma história ficcional para falar da realidade das pessoas, da realidade do reino dos céus. Então eu me basei por essa ideia, e com muita oração e muita pesquisa bíblica, a gente começou a unir os elementos literários juntamente com a parte bíblica. Sim. Então a gente foi criando toda a estrutura narrativa. Entendo. Você já tinha experiência com escrita antes de escrever esse livro? Já. A minha experiência com escrita começou na escola que eu estudava, que era uma escola cristã. E nessa escola a gente escrevia muitos roteiros para peças teatrais baseadas na Bíblia. Sim. Então eu apresentei mais ou menos 4 peças, umas 2 horas, 90 páginas mais ou menos, todas baseadas em histórias bíblicas. Então é um pouquinho da experiência prévia que eu tenho antes. Além de ter alguns roteiros escritos com histórias bíblicas. Você pretende explicar mais sobre o universo criado em Blue Light nos próximos livros? Pretendo sim. O universo criado em Blue Light, ele foi baseado principalmente na ideia da guerra que existe da luz contra as trevas, entre o bem e o mal, como diz a sinopse do livro. Então, para representar assim como Jesus pode nos ajudar e ser a nossa luz o tempo todo. Sim. Então, essa ambientação eu pretendo trazer em todos os livros, tanto que a saga se chama Luzes Brilhantes. Então sempre vai ter essa representação de Jesus como a nossa luz, mesmo sendo uma fantasia. Eu sei. Entendo. Como foi o processo assim para fazer a ilustração do livro? O processo de ilustração foi também complexo como o livro, mas foi um pouquinho melhor, porque eu já tinha uma experiência maior com ilustração do que com escrita. Então, o processo de ilustração foi desde escolher a paleta de cores, desde o estilo que os personagens seriam, para ter a personalidade de cada um em cada ilustração e representar os sentimentos da obra, do que queria ser passado em cada parte da história. Sim. Qual parte do livro assim mais desafiadora para você escrever? Eu acho que a parte mais desafiadora para mim escrever foi o final. O final? Explique sobre isso. Não vou contar. Conta. Eu vou explicar, mas não posso dar spoilers. Ah, tá certo. Porque tá certo. O final... Você manda. Não pode dar spoiler. O final do livro é muito legal, mas foi muito desafiador, porque eu precisava contextualizar uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz contra as trevas, de uma forma bem ficcional, mas que do mesmo tempo trouxesse para os nossos dias e trouxesse para quem estivesse lendo uma mensagem de esperança. Então ela foi bem desafiadora nesse sentido, porque ela precisava transmitir uma mensagem de alegria, uma mensagem cheia de luz, mas que essa mensagem também fosse de uma forma fantasiosa dentro do livro. Então foi bem desafiadora essa parte. Se vocês lerem o livro, vão ver lá do que eu tô falando, porque não posso contar tudo aqui, porque tem muitos spoilers no final do livro, e perderia a graça de quem fosse ler. Mas eu garanto que se vocês lerem, vocês vão gostar muito. Tem que ficar curioso para saber, né, como é o livro, né? Então, vai comprar o livro. Fica curioso. Vai comprar o livro. Aí sim. Tá certo. Olha, qual a parte, vamos dizer assim,
O personagem do livro, foi difícil escolher esses personagens para esse livro? Nesse livro, esses personagens virassem pessoas reais na mentalidade das pessoas? É um pouco difícil, sim, pois a gente precisa tomar cuidado para que os personagens possam, de certa forma, ganhar vida na mente de quem está lendo. Sim. Eles têm que transmitir emoções e transmitir o modo de vida deles, suas personalidades, o que eles estão sentindo. Então esse processo de escrita ele é muito minucioso, porque a gente tem que ter um personagem consistente e um personagem que fale com o público. Entendo. Ele não pode ser apenas um personagem monótono, um personagem que não sente nada. Ele tem que viver aquela história e transmitir aquela história para quem está lendo. Ele é a base da história. Eu sei. O que você espera que os leitores sintam ao ler o seu livro, o Blue Light? Eu espero que eles sintam Jesus pertinho deles, na hora deles estarem lendo. Porque é um livro que fala muito sobre luz, como o nome já diz, luz azul, mas fala sobre a luz de Jesus. E fala sobre a presença de Deus estar nas nossas vidas. E por isso eu espero que todos que leem Blue Light possam sentir Jesus perto deles e possam sentir a luz de Jesus todos os dias em suas vidas. Essa é a maior mensagem que eu quero trazer nos meus livros. Entendo. Qual o livro favorito de fantasia que você lê? E como talvez esse livro que você leu lhe influenciou de algum modo para o seu trabalho? Existe esse livro que você leu e se baseou por ele? Existe sim. O livro de fantasia também é um livro de fantasia cristão, que é Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Principalmente o livro Cadeira de Prata, porque a mensagem que passa naquele livro é de libertação e da pessoa ser liberta de todo o mal com Jesus e ter a luz de Cristo em sua vida. Então ele fala muito sobre a guerra entre o bem e o mal, e esse livro ele me inspirou muito para escrever Blue Light. É o meu livro de ficção favorito. E com certeza ele me ajudou muito a escrever Blue Light. Principalmente porque a mensagem dele já me ajudou muito na minha própria vida. Tem outros livros que você pode citar, como já leu? E Tem. pode falar, pode dizer pra gente. Tem sim. Outro livro são a saga O Senhor dos Anéis e mais o Hobbit, do J.R. Tolkien. Que ele pode não ser em si um livro de fantasia cristão, mas os princípios dele e o que ele ensina tem muito a ver com o que a Bíblia fala. Então é um livro muito bom também e que tem me ajudado muito nesse sentido. Entendo. Você tem 7 livros e você planejou todos os 7 livros da série Luzes Brilhantes desde o início? Planejei. E como foi esse planejamento? Foi uma história... Pode contar a história. Essa história foi planejada desde o início, porque ela é um pouco grande. E ela já tem o nome de todos os 7 livros e o resumo do que cada um vai ser. Atualmente eu estou escrevendo o 2º livro e acho que antes do final desse ano a gente ainda publica ele, Deus quiser. Sim. E a saga Luzes Brilhantes, ela foi feita com muito carinho
Então espero que quem for ler goste muito dessa saga. Ela é uma saga muito legal e muito cheia da presença de Deus. Sim. Então, todo mundo que lê, eu espero que vocês gostem. E é uma saga que já está sendo bem escrita e o caminho de produção já está bem andado. Entendo. Você teve alguma dificuldade para conciliar a inclusão de temas religiosos como uma história de fantasia? Eu aprendi uma coisa uma vez com as parábolas de Jesus, para incluir temas ficcionais junto com temas bíblicos. Jesus contava as histórias para as pessoas que não conheciam a sua palavra através de parábolas. E ele dizia que essas parábolas eram para as pessoas às vezes não entenderem ou não verem. E eu sempre me perguntei, por que Jesus disse isso? Eu nunca compreendi esse versículo. Até que depois de muita oração eu entendi. Às vezes as pessoas que não conhecem ainda a Cristo, elas precisam ter uma motivação a mais para tentar conhecer a Jesus. Claro que Jesus é a maior motivação e sempre será, mas elas precisam ter um incentivo de irem até lá. E os livros de fantasia cristão, eles ajudam nisso. Tem muitos autores de fantasia cristã hoje em dia. E a gente usa essa forma de pregar o evangelho para alcançar mais pessoas. Para que essas pessoas, ao lerem uma história, elas possam sentir a presença de Deus e terem curiosidade de buscar mais sobre isso. E eu finalmente entendi o que Jesus quis dizer quando ele fala das parábolas. Eu sei. Como é o seu processo de escrita? Meu processo de escrita é da seguinte forma. Eu sempre começo com uma oração. Eu leio um pouco a Bíblia, principalmente sobre o tema que eu vou abordar na hora que eu for escrever. E depois eu faço um resumo de tudo que eu preciso. Um exemplo, vou escrever o capítulo 10 daquela história. Eu escrevo um resumo primeiro de tudo que precisa estar lá, sobre os personagens também, como os personagens vão se ambientar naquele mundo. E em seguida, eu começo a escrever. Pego também várias referências artísticas de desenhos para me inspirar. E também, principalmente, de filmes cristãos. Então, meu processo de escrita se baseia mais ou menos assim. Entendo. O que te motivou a se tornar uma escritora? Tem um motivo muito legal. Foi assim, quando eu comecei a escrever quando eu tinha 7 anos. Mas eu não sabia o que era escrever. Eu não sabia direito escrever, mas eu sei que eu escrevi meu primeiro livrinho. Com 12 anos eu escrevi um outro livro, que eu não cheguei a publicar. Mas daí eu comecei a amar esse mundo de escrita. Principalmente porque quando eu tava nessa escola cristã, chamaram para escrever esses roteiros, e eles falaram que era de peças bíblicas. E quando eu vi que meu processo de escrita começou, com a ajuda de Jesus, a transformar a vida das pessoas e fazer eles chegarem mais perto de Cristo, e muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas sentindo a presença de Deus, isso me motivou muito, porque eu vi, poxa, eu posso transformar isso no meu ministério. Eu posso falar de Jesus e ser uma missionária através dos meus trabalhos, através das minhas obras, através do que eu escrevo. Então isso me motivou muito. A gente já há algum tempo tem vindo na sociedade, no mundo, e que
escritores começam a escrever depois dos 50, 60. Eu conheci um realmente que ele estava acima dos 70 anos, era escritor. Mas como é ser um escritor ou uma escritora aos 21 anos? É um desafio, mas é muito gratificante. Porque como eu tenho isso como meu ministério e uma forma de evangelizar as pessoas, eu agradeço a Deus todos os dias. Porque desde nova eu posso fazer esse ministério crescer. E mesmo sendo uma escritora nova, quanto mais velha eu for ficando, eu sei que mais pessoas eu vou alcançando para Jesus. Então é um desafio, sim, porque a gente tem que pregar a palavra de Deus, mas é um desafio muito bom. Então houve um motivo para se tornar escritora? Houve sim, de levar a palavra de Deus para mais pessoas. Quais? Eu entendi. Quais os seus autores assim de fantasias preferidos? Como eu já falei, o meu autor de fantasia favorito é o C.S. Lewis. Principalmente porque ele traz isso de usar como referências das parábolas de Jesus e unir a parte fantasiosa com a parte bíblica e levar uma mensagem de esperança para quem precisa. Então, o meu autor de fantasia favorito é o C.S. Lewis. Entendo. Você tem alguma dica para os escritores aspirantes? Eu tenho sim. A minha dica é: pesquisem muito, estudem muito, porque escrever não é fácil, mas é muito legal. Escrever uma coisa de qualidade exige muita pesquisa e muita dedicação. Então a minha dica é: quem quiser escrever um livro, se dedique o quanto puder, mas se divirta também no processo de escrita, porque é um processo muito legal. É algo gratificante, é algo emocionante a gente ver os personagens que a gente criou ganhando vida dentro de um livro. Então, essa é a minha dica que eu dou. Se dediquem e se divirtam muito escrevendo seus livros. Entendo. Sem dar spoiler, o que podemos esperar da continuação da história de Blue Light? Bom, a continuação da história de Blue Light vocês podem esperar muita aventura, muitos mistérios, muitos enigmas, muitas reviravoltas, muitos segredos a serem revelados. Pra quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. Mas principalmente muita luz, muita coisa boa e cheio da alegria de Jesus. Assim chegamos no finalzinho assim dessa conversa que tivemos com a Camila do Carmo Falcão. Ela é escritora e queremos agradecer pela sua presença. Não esteve aqui em Recife com a gente, mas está lá em São Paulo conversando com a gente ao telefone. Camila do Carmo Falcão nos dê essa oportunidade de estar com a gente e trazer para nós as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Tudo que a gente for fazer, a gente sempre tem Jesus do nosso lado, guiando a gente, porque Ele é a luz do mundo. E essa luz de Jesus seja o nosso guia em todos os momentos, em tudo que a gente for fazer. Porque sem Ele a gente não é nada. E essa mensagem também eu quero trazer no meu livro. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite.
E se vocês quiserem acompanhar mais sobre o Blue Light, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é camila.c.falcão. E lá também vai estar tendo um sorteio de um dos livros de Blue Light. Então, se vocês quiserem participar, podem ir lá. E muito, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Obrigado pela sua participação, obrigado pela oportunidade de estar com a gente. E para nós, do FM, é um prazer tê-la com a gente aqui. E tomara que exista outras oportunidades para que você possa participar com a gente aqui na Plenitude FM, aqui em Recife. Obrigado, Deus lhe abençoe muito, abençoe você, sua família. E que as bênçãos do Pai do céu seja com você, em nome de Jesus.